Olá pessoal, esse é mais um Mengatuando, o seu canal de críticas de filmes, séries e muito mais. E bom, hoje nós vamos falar sobre um dos filmes mais importantes da história do cinema, Thelma e Louise, de Ridley Scott, com Susan Sarandon e Geena Davis, sim, a mãe do Stuart Little. Um little aqui, um little lá. Um little rei, um little viva! Bora lá? O filme conta a história das amigas Thelma, uma dona de casa que tem uma vidinha bem monótona e triste com seu marido Daryl, e de Louise, uma garçonete super independente e com opiniões bem definidas. Uma verdadeira mulher de opinião. As duas resolvem viajar em um Ford Thunderbird pelos Estados Unidos. Uma verdadeira viagem para relaxarem de suas vidas tão repetitivas. Elas até tiram uma selfie com uma máquina Polaroid, sendo considerada por muitos como a primeira selfie da história do cinema. Em uma parada em um bar, Thelma acaba bebendo e dançando com um homem, o Darwin, que se aproveita da situação e tenta estuprá-la. Louise, para proteger a amiga, atira no abusador. As duas fogem do local amedrontadas com a situação. Notícia corre daqui, notícia corre dali. As duas, ao invés de serem tratadas como vítimas, viram foragidas da justiça em diversos estados. Olhando Thelma e Louise atualmente, eu diria que ele é um filme muito corajoso para os anos 90. Década marcada pela hipersexualização da mulher, o longa bate na tecla de mostrar duas mulheres na posição que em muitos momentos da história do cinema foi ocupada por homens, roubando, matando, fugindo da polícia. Porém, a quebra de estereótipo aqui é simples. As duas são vítimas de uma sociedade absurdamente machista, onde são tratadas como pessoas perigosas. Louise, com sua personalidade forte, mostra que um trauma do passado a coloca nesse papel de não acreditar que seria absolvida pela sociedade, mesmo que dissesse que estava defendendo a amiga. Thelma, mais frágil, passa a se desconstruir nessa jornada, onde as duas entendem mais sobre a questão de seguirem em frente, de serem livres. Claro que o filme não reitera o comportamento de suas protagonistas, como se fosse algo benéfico. Mas foi a maneira como elas encontraram de fugirem desses problemas. Isso é visto até mesmo por um dos policiais, que tenta sempre conversar com Louise, tentando entender o que elas estavam passando. Mas o sistema não funciona assim, não é? Para mim, esse é um dos filmes mais íntimos do Ridley Scott, ainda que em cenas super afetadas com perseguições de carro. É uma direção que preza pela jornada. A cinematografia é sempre aberta, mostrando em planos abertos a trajetória das duas nas rodovias do interior dos Estados Unidos. E não podemos negar que a atuação da dupla é incrível. Você se afeiçoa e as entende, mesmo não querendo aquele caminho para elas. As duas foram indicadas ao Oscar de Melhor Atriz em 1992. Agora, se você nunca assistiu Thelma e Louise, vou pedir para parar por aqui, porque não podemos falar desse filme sem citar o seu final, que é considerado por muitos como um dos mais emblemáticos da história do cinema. No fim, procuradas pela polícia, Thelma e Louise se veem em uma perseguição de carros incessante e acreditam que, se chegarem ao México, poderão se livrar dos problemas. Ao menos por enquanto, né? Elas até chegam ao Grand Canyon e não veem saída. As duas acabam sendo surpreendidas por uma puta de uma equipe de polícia. Havia tudo: snipers, helicópteros, policiais armados, megafone. Só pras duas. Elas até comentam: isso tudo pra gente? Entre a cruz e a caldeirinha, Thelma diz pra Louise pra seguir em frente. Okay, then listen. Let's not get caught. What are you talking about? Let's keep going. What do you mean? Go. You sure? Yeah. As duas concordam. Dão um beijo que simboliza a grande amizade de duas pessoas que só queriam ser livres. Louise acelera em direção ao desfiladeiro e o Ford Thunderbird cai do penhasco, projetando a tão liberdade de seguir em frente que as duas amigas projetavam.
Claro que não como elas pensavam, mas essa foi a liberdade que as duas resolveram tomar para si. Antes mesmo do carro cair, a foto Polaroid das duas também cria asas de liberdade e voa pelo Grand Canyon. Claro que nós, como público, não queríamos que as nossas protagonistas morressem, mas esse desfecho é simbólico em muitas maneiras. Não à toa que, se você ver, há outras obras por aí que já referenciaram conceitos desse longa. Conceitos esses tão importantes que não passaram batido. O filme foi indicado a 6 Oscars e levou o de melhor roteiro original para a estreante Callie Curry. Na época em que foi lançado, Thelma e Louise mostrou muitos conceitos interessantes a respeito do papel das mulheres. Claramente isso incomodou muitas pessoas com pensamento tacanha. Isso me fez lembrar até mesmo o comportamento que alguns homens, bem trouxas agora, tiveram com o filme da Barbie, né? Realmente dizendo que era um filme anti-homem. E isso há 30 e tantos anos atrás aconteceu também com Thelma e Louise. E você, já assistiu Thelma e Louise? Não? Mesmo que já saiba o final, essa é uma obra que deve ser sempre revisitada. Não perca, viu? Tem no Prime Video. Esse foi o Engatuando de hoje, gente. Não se esqueça de se inscrever, curtir e curtir muito. Compartilhe com seus amigos e conhecidos. Até mais, meu povo!